Olá, seja bem-vindo ao Além da Moda. Eu sou Juliana Alves, consultora de imagem e estilo, e estou aqui para mais um daqueles episódios especiais. E nós estamos agora entrando no mês de maio e essa semana é a Semana das Mães. E por isso eu trouxe aqui uma convidada especial. Mas antes, já começa as regrinhas iniciais, você conhece. Comenta, curte e compartilha. Assim você vai ajudar esse episódio a chegar mais longe. Então eu quero começar falando da minha convidada, que eu tenho o prazer e a honra. Eu vou falar até, inclusive, de algumas coisas que nos ligaram. Mas antes, ouça algumas características dessa convidada. Ela é uma linda. Ela acabou de assumir um desafio maravilhoso. Eu diria que é um dos maiores desafios que uma mulher pode assumir. E aconteceu na vida dela. E por isso eu vou falar para vocês. Se você está vivendo algo desse tipo, desse nível, aproveita esse momento, aproveita essa fase. É um processo, mas eu te garanto que é transformador. E a prova disso vai ser que ela vai conversar sobre isso aqui com a gente. Eu quero falar de uma menina que a gente quando via parecia uma menina, mas agora ela se tornou uma mulher e se tornou mais ainda uma mãe. Larissa, eu quero que você seja bem-vinda hoje aqui e quero que Muito você conte obrigada. tudo sobre essa transformação que você está vivendo, sobre a maternidade. E detalhe, a maternidade dela é diferente, porque na primeira gestação veio duas. Então a gente vai falar um pouco disso. Vamos falar um pouco das meninas, que são duas meninas, mas a gente vai falar de todo esse processo que ela está vivendo. Então, Larissa, seja muito bem-vinda ao Além da Moda. Obrigada, Ju. Que prazer. O prazer é todo meu estar aqui com as pessoas que nos assistem, com você. Me sinto muito privilegiada, me sinto muito honrada de estar aqui. Obrigada. Dentre tantas pessoas importantes que passaram por aqui, Sim. eu me sinto muito privilegiada, muito Glória grata a a Deus Deus. por essa oportunidade. Glória a Deus. Eu quero, inclusive, falar, eu falei com vocês agora no início, né? Que a Lari, ela foi uma das primeiras pessoas que eu conheci. Inclusive, eu agradeço a você, eu louvo a Deus pela sua vida. Amém. Pelo seguinte, talvez se eu não tivesse conhecido você, eu não teria conhecido a The Life. E eu não teria vivido o que eu tô vivendo. Então, só para vocês entenderem, quando eu cheguei aqui na América, o meu primeiro trabalho foi num hotel. E daí eu conheci a Larissa, que foi assim, graças a Deus, nós nos conhecemos, nós fizemos uma amizade lá. Sim. E logo em seguida, nós conversando, ela falou que ela era cristã também, e eu falei que também era. E aí, ela me convidou para a igreja. Então, assim, você faz parte da minha história, Larissa. Ai, que Você faz privilégio. parte dessa caminhada. Que lindo. E é lá do início, sabe? Um dos primeiros passos que eu dei aqui na América. Então, Larissa, obrigada pela sua vida. Que Deus seja louvado pela sua vida e por tudo. Porque você é uma Amém. bênção para as nossas vidas, inclusive aqui na The Life. Viu? Amém. Que privilégio. Nossa, é tão bom a gente se sentir acolhida assim, né? Por pessoas como você, Ju. Eu fico muito feliz, muito, muito grata a Deus. Amém, Eu sei amém. que tudo que Deus está fazendo na sua história já estava escrito. Amém. O Senhor tem trabalhado na sua vida, nesse projeto. E para mim é um motivo de grande orgulho, de grande felicidade estar aqui compartilhando esse momento com você. Ai, que linda. Larissa, eu quero começar. Já vou falando pra vocês. Hoje eu não perco tempo aqui de jeito nenhum. Eu quero aproveitar cada minuto dessa entrevista. E eu quero começar, Larissa, com uma pergunta. Como foi a transformação da sua identidade pessoal com a sua imagem, com a sua maternidade? Porque eu sei que é o seguinte, na vida de uma mãe, de uma mulher, quando a mulher se torna mãe, muda tudo. Tudo. Eu falo isso porque eu também sou mãe e eu sei como é que é esse desafio. Sim. Ainda mais sendo mãe de gêmeas, porque assim, vamos e convenhamos, é dose dupla. Sim. Né? Então é mais intenso o negócio. Sim, com certeza. E eu quero que você fale um pouco como é que você enxerga hoje essa mudança. Agora que passou, claro, os desafios continuam. Mas eu acho que aquele boom já passou. Sim, Né? a fase do começo, né? A Sim. fase da primeira de se acostumar, de se habituar com aquela Sim. rotina. Claro que, né, passo a passo, ainda tem uma rotina com as meninas. Mas o que mudou na maternidade em relação a você e sua imagem? Então, Ju, mudou tudo, né? Como você disse no começo, a maternidade é algo que mexe com a gente de dentro para fora, uma verdadeira transformação. E eu vejo assim, eu costumo falar mudança do 0
pro 2, né? Porque geralmente é do 0 pro 1, né? É. E é um desafio muito grande. Eu vejo que a principal característica que me mudou na minha imagem foi essa transformação, da transição de menina para mulher. E isso mexeu muito comigo, com a minha identidade, mexeu com os meus valores, mexeu com o que eu acredito. Isso me tornou uma mulher mais forte, mais decidida, mais confiante. Eu acredito que eu ainda estou em processo, né? Uma grande jornada, como você disse. Eu costumo dizer fases novas, desafios novos. E Deus tem trabalhado muito isso em mim. Amém. Eu, a princípio, fui tomada por um medo absurdo, muita insegurança, um sentimento de incapacidade. Eu ficava, meu Deus, como que eu vou fazer? Como que eu vou conseguir me nortear? Né? Mas a maternidade tem por uma das suas características fazer isso, né? Tirar a gente do controle. A gente se sente impotente em muitos momentos. Desse jeito. E eu acredito que é uma oportunidade perfeita para Deus mostrar pra gente que Ele que tá no controle de tudo. É verdade. Que a nossa confiança tem que ser plena nele. E eu tinha uma confiança em Deus, eu só não tinha confiança plena. Amém. E eu tenho aprendido isso na maternidade. Então, a minha principal mudança foi essa transição de menina para mulher. Uau. Na minha imagem, Deus forjando o meu caráter. Deus Amém. forjando a minha estrutura, né? A minha confiança. E Deus tem trabalhado muito na minha vida de diversas Amém. formas através da maternidade. Não só na minha, mas de todas as mulheres, né? Que são mães. Eu costumo dizer que uma mãe múltipla, ela não é uma mãe melhor, né? Do que uma mãe de um bebê só. Mas ela tem alguns desafios maiores, né? Por ter um bebê a mais. Sim. E isso mexe muito com o nosso interno, mexe muito com a forma com que nós enxergamos a vida, Sim. mexe muito com a nossa maturidade, né? Deus traz a gente para um secreto, para o convívio diário com aquela criança, com aquele bebê, e ali pouco a pouco ele vai forjando a gente, vai fazendo a gente crescer, amadurecer. E convenhamos, eu me peguei imaginando, né, pensando na verdade esses dias, eu falei, Deus, como eu era egoísta, né? Porque antes a minha vida era pautada porque eu queria, para o que eu sonhava, né? Os meus planos, o que eu quero no tempo que eu quero. E de repente o Senhor foi, como diz o pastor, um bebê carregando 2 bebês. Então o Senhor foi de uma vez, de uma forma muito intensa, como tudo que o Senhor faz na minha vida. E me privilegiou, né? Ser mãe de 2. Ter uma gestação gemelar. Uau. Larissa, eu vejo muito Deus em você. Amém. Eu vejo Glória a muito Deus. Deus em você. Eu vejo, você é uma mulher muito de Deus. Amém. É muito de Deus. E não é de agora que eu vejo isso, não. É assim, ó. Eu vejo em detalhes. O formato que você fala, o formato que você age, o formato com que você fala com seu marido. Eu consigo ver Deus nisso. Glória a Deus. Você perguntando alguma coisa a ele. Pra vocês que não sabem, ela é a esposa do nosso diretor aqui, Sim. viu? Então é ela que é a esposa dele. Que ele é uma bênção nas nossas Amém, vidas, sim. viu, Larissa? Eu fico brincando com ele, eu falo assim, Senhor, o que eu darei para tantas bênçãos? Amém. Porque ele só faz nos ajudar, né? E eu profetizo bênção para a casa de vocês. Amém. Eu Profetizo bênçãos espirituais, bênçãos físicas, prosperidade, crescimento espiritual para vocês. Então, assim, eu profetizo bênçãos para o seu lar. Amém. E voltando ao que eu estava falando, eu vejo você como uma mulher muito de Deus. Amém. Glória a Deus. Nos mínimos detalhes. E eu acredito que os maiores desafios são para pessoas como você Amém. e que tem, digamos, que tem tesouros escondidos, tesouro dos céus, sabe? Então, assim, às vezes você vê que a pessoa está passando por um desafio, mas é porque tem algo do Senhor ali Deus tá escondido. extraindo algo, né? Tem. E eu acho que é isso que está acontecendo. Sabe como eu te vejo? Como uma queridinha do Senhor. Amém. Glória Como a Deus. uma, sabe, aquela que Deus tem cuidado. Amém. E eu não tô falando isso pra te impressionar, pra te jogar confete, mas é pelo seu jeito, pela forma com que você externa quem você é. Você consegue externar Deus assim de forma muito fácil. Amém. Glória a Deus. Eu quero louvar Deus também, Larissa, porque a Larissa também, eu não falei isso na apresentação dela, mas a Larissa, ela faz parte do Ministério de Adoração da Dança. Sim. Larissa, você também é muito usada na dança. É diferente.
Eu quero louvar aqui a Deus pela vida da Poliana, Sim. que também tá nesse ministério, é serva do Senhor. E essa semana aconteceu umas coisas com ela que eu até falei assim, olha, eu vejo que tem tesouros escondidos em Glória a você. Deus. E eu falo a mesma coisa pra você. Você também tá no ministério de adoração através da dança e é lindo, não é qualquer ministério. É um ministério que desafiador. representa o Senhor. Aleluia. E eu ouso dizer que vocês passam por lutas diferentes por conta desse ministério. Sim. Mas que Deus é com vocês, viu? Amém. Deus é com vocês. E Glória eu a quero Deus louvar a por Deus isso. por isso, por Amém. conta desse ministério que você está servindo, que você faz parte. E deixa eu te perguntar, ela chegou aqui só para vocês entenderem, nos bastidores e a gente, né, conversando, falei, Lari, como é que você tá bem? Como é que você tá bonita? E realmente, Muito ela obrigada. é muito bonita, ela está bonita. E eu tô falando isso, está, por quê? Porque toda mãe passa por aquela mudança. Sim. Eu, por exemplo, só para compartilhar aqui com você, eu engordei 23 quilos na época. Era muita coisa. E eu voltei, demorei muito tempo a voltar ao corpo. E você tá voltando bem. E você sentiu, nesse seu período, alguma pressão sobre isso? Sim, eu senti muita pressão. Eu acredito que é uma pressão interna, Ju. Porque eu assisti uma pregação da Thalita Pereira que fala muito sobre isso. Que nós, quando nós nos tornamos mãe, nasce uma culpa. E Uau. nasce uma cobrança, né, Yes. excessiva. E muitas vezes, além da sociedade, essa cobrança também é interna. Então, eu sempre fui muito preocupada com esses padrões que o mundo estipula, sobre esse padrão de emagrecimento, sobre você cuidar do seu corpo, você refletir no seu corpo a sua saúde, né? E não tem nada de errado a gente se cuidar, a gente deve se cuidar, né? Mas eu me cobrava muito, muito. E Deus foi quebrando em detalhes, de formas diferentes, isso em mim. Primeiro, o Senhor trabalhou com a questão da gestação. Sim. A gestação gemelar é uma gestação muito delicada. Em alguns casos é tratado como gravidez de risco, que foi o meu, né? Então, assim, muitas mães, infelizmente, acontece de ter pré-eclâmpsia, acontece de inchar muito, né? Acontece em alguns casos particulares, 5,5% das mulheres obtém uma doença rara, que chama colestese gestacional. Uau. Que foi o que eu passei. Infelizmente, eu tava Percentual. Uau. nessa porcentagem. E essa doença, ela é responsável por fazer o parto espontâneo, né? Ela faz o bebê vir antes, né? Que A já- qualquer a momento. qualquer momento. Uau. Então, tem bebês que nascem muito cedo e acabam não resistindo. Oh, meu Mas Deus. eu sabia que Deus era comigo. Embora vinha momentos de dúvidas, eu sabia que o Senhor estava ali comigo. E Deus foi trabalhando em cima da minha vaidade. Eu comecei a inchar muito e eu também ganhei bastante peso. Eu cheguei aos 18, 19 quilos, né? Uau. E eu comecei, mas era muito inchaço. Então, assim, eu não podia ficar fazendo muito esforço. Eu tinha que ficar o meu último mês, que foi o 8º, que não é o ideal, mas eu tive que ficar de total repouso, acompanhamento médico, não podia ficar fazendo tarefas de casa. Então, eu tive que ter muita atenção, teve que ter muito foco, os profissionais de saúde, no meu caso, né, em específico, Uau. por conta da colestese gestacional. E nisso tudo, o Senhor falava comigo, porque quando a gente nasce, quando a gente vive, a gente acha que a gente consegue fazer as coisas pela força do nosso braço. Na minha vida, eu consigo fazer isso. E, de repente, eu me considero uma pessoa saudável, jovem, né? Sim. Antes de ter filho também, me deparo com uma doença, né? Algo assim, meu Deus, como que vai ser? Meu Deus. E as minhas filhas, e as minhas bebês, e meu corpo e meu parto. Né? Eu tinha muito medo de vir antes e elas não conseguirem resistir. Oh, meu Eu Deus. fiquei internada antes da data prevista, elas vieram antes da data prevista. Pra você ter noção, eu ia ter as meninas em outubro e eu tive as meninas em agosto. Nossa. Então foi Elas são elas são prematuras. 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 Ah. Entrou na classificação de prematura. Né? Uau. E eu fiquei assim, meu muito, Deus. muito preocupada. E em todo o tempo o Senhor vinha trabalhando em mim, principalmente na minha vaidade. E quando eu engravidei, a gente sente, né, as mudanças internas refletindo no nosso corpo. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E é um dos momentos
se não for o momento único de uma mulher, né? E muitas vezes o inimigo tenta roubar isso de nós, né? Vozes tentam roubar isso de nós. Como você tá feia, você tá gorda, você não tá bonita. Muitos momentos, vários momentos, eu olhava no espelho e eu falava com o Henrique, eu comentava muito com o Henrique, e glória a Deus pela vida do Henrique, porque o Henrique sempre foi um homem de Deus, ele sempre me apreciou, sempre me amou por quem eu sou, por quem a Larissa é. E o fato de eu estar me tornando mãe naquela época, pra ele eu tava radiante, eu tava linda. Eu tive muito problema de acne, isso mexeu muito com a minha autoestima. Pra quem não sabe, eu tive um problema de acne muito forte, tomei Rocutan durante 2 anos. E isso era 2 comprimidos por dia. Uau. Isso antes da gravidez? Antes da gravidez. Eu já tive. Aí na gravidez voltou? Na gravidez isso veio à tona. Uau, por conta dos hormônios, por conta certamente. Dos hormônios. Eles falaram, tem algumas mulheres que por conta dos hormônios apresentam essas manchas, essas acnes que são internas, que dói, né? Então eu passava base, eu ficava, meu Deus, tudo marcado, aquela coisa feia. A mulher, ela não adianta, ela fica inchada, mal. E eu não me sentia bem com nada que eu colocava sempre coisas assim, muito folgadas, assim, e sempre um pouco triste, né? E Deus sempre usava alguém, Ju. Eu chegava aqui na igreja e vinham pessoas e falavam assim, você tá linda, você tá linda, Larissa, olha a sua barriga, olha como você tá. E isso cada vez mais ia me motivando e não deixando o inimigo roubar, né? Mas eu tive muita dificuldade no começo, assim, eu me cobrei muito durante a gravidez e após. Quando as meninas nasceram, poucas pessoas sabem disso, mas eu fiquei muito inchada. Eu fiquei alguns dias em casa, né, alguns meses. E era a minha preocupação. Eu falava, Henrique, eu tô muito preocupada com isso. Eu tô muito inchada, me sentindo mal. As minhas roupas não entram em mim. E o tempo todo, detalhes, mas tentavam roubar aquele momento único que eu tava vivendo, né? E aí eu falava, meu Deus, será que eu vou ficar assim, né? Será que o Senhor vai permitir isso acontecer comigo? E Deus falava o tempo todo comigo, eu estou te ensinando uma coisa. Eu estou te ensinando algo, é uma lição, né? E Deus fez isso 2 vezes comigo. Essa foi a 2ª vez. Na primeira vez foi no dia do parto. Porque o Senhor falou claramente comigo. Quando eu estava na mesa de cirurgia, que eu fiz cesárea, Deus usou a minha obstetra, né? A médica que fez o meu parto. E ela falou assim, olha, então, a sua bebê, uma tá encaixada, que é a bebê A. Mas a bebê B, ela tá muito em cima. Então, a gente vai ter que fazer um corte assim e um assim. Então, um horizontal e um diagonal. Na barriga? Na barriga. Pra poder não ter risco e a gente conseguir, né, pegar a sua bebê que tá um pouco mais acima, né. E era novo, algo novo pra mim. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E aí, na hora, o Espírito Santo falou comigo assim, e se precisar fazer, qual é a sua preocupação nesse momento? Porque a maternidade é isso. A maternidade é a essência de Deus na nossa vida. É você se doar ao outro, amar ao ponto de você se doar, se dedicar, colocar todo o seu amor, a sua energia naquele ser humano. E ali eu falei, Senhor, seja o que Deus quiser. Se tiver que fazer um corte em cima, se tiver que fazer 2, eu só quero pegar elas, eu quero ver elas, eu quero sentir que elas estão bem. E o nome do Senhor vai ser glorificado com um corte na barriga, um corte... Uau, que ensino, Larissa. Uau. E depois também, após, quando eu tive as meninas, eu tava muito inchada. Foi outra lição que Deus quis me ensinar. Porque o tempo todo eu ficava preocupada, eu falava com o Henrique. Eu cheguei até a comentar com uma das enfermeiras do neonatal, né, lá do NIC, onde as meninas ficaram. E eu falei, nossa, eu tô muito inchada, é normal isso, né? Indo no médico e tava tudo certo, os meus exames. Aí ela brincou comigo, ela falou, já tem 30 anos que eu sou mãe e eu ainda continuo inchada. E Deus falou que quebrar aquilo em mim, falou, aprende com ela. Uau. Olha a maturidade dela, olha a felicidade dela. Até quando você vai se colocar em primeiro, né? Até quando você... E se eu quiser mexer com sua estrutura física, eu vou mexer. Que forte isso, Larissa. Isso é pra entender, assim, pra gente entender que se Deus quiser, Ele faz. Faz. Né? E Ele nos ensina naquilo. E a gente entender que tudo continua no controle dele. Sim. Né? Sim. E eu, graças a Deus, eu não precisei do corte, né? Isso que eu ia perguntar. E o corte? Não precisou? Não precisou, Glória mas a até Deus. o último momento eu acredito que foi um teste que o Senhor fez comigo, né? Eu falei, Senhor, seja o que Deus quiser, eu tô disposta.
E eu Amém. realmente estava junto. Amém. Eu realmente estava. Se precisasse fazer 2 cortes, pra mim é algo fútil. Continua sendo ainda. Sim. Porque eu aprendi o que Deus quis me ensinar. E o que Deus tem me ensinado na maternidade. E eu estou disposta a não deixar nada roubar. Amém. Né? Isso que Deus colocou na minha vida. E ao longo do tempo, foi de forma natural. Eu, com a rotina das meninas, até uma desorganização na alimentação, que acontece, infelizmente, com muitas mães, mas nós devemos nos monitorar em relação a isso, Sim. porque nós precisamos estar bem. Para que nós tenhamos filhos saudáveis, nós precisamos estar saudáveis. Sim. E os Sim, nossos Larissa. filhos precisam de mães confiantes, Sim. mães saudáveis, Seguras. seguras, Isso. servas. E no meio disso tudo, eu percebi que eu já estava começando a desinchar, né? Com o tempo, de uma forma orgânica, natural. Natural. Com a rotina, assim, algumas correrias. Agora, particularmente, né? Com certeza eu tô vestida, mas assim, ainda tem marcas e cicatrizes no meu corpo. Sim. Que eu olho e talvez se eu fosse a Larissa de antes, eu olhar e eu falar assim, nossa, que feio, olha isso daqui, que feio, tá muito feio. Essa flacidez, essa mancha branca, porque eu tive uma mancha branca ao torno do meu umbigo, né? E ela manchou e enrugou, né? Devido ao esticamento da pele. Sim, sim. E eu falei assim, olha, isso daqui são cicatrizes que Deus permite a gente ter para que quando a gente olha, a gente lembre. Uau. Olha o processo que Sim. você passou. Olha, você gerou, né? Deus Sim. permite cicatrizes na vida da gente, nós mães, para que a gente nunca esqueça. Uau. Né? E são cicatrizes que eu costumo falar, são cicatrizes de uma memória única, né? De uma Uau. memória, de uma dádiva que Uau. Deus nos permite ter, que é ser mãe. Nossa, Larissa. Olha, se eu puder nomear esse episódio, eu vou nomear ele falando o seguinte, sobre aprendendo sobre a maternidade. Sim. E esse negócio de que, fulana tem mais idade, fulana tem... Não tem nada a ver com maturidade. Sim. Isso aí que você viveu, isso sim, Deus te dando maturidade, você se transformando e se tornando uma mulher mais madura. E quanto aprendizado. Muito aprendizado. Quanto aprendizado nessa... Muito. Eu ouvindo a sua jornada, viu? A gente começou falando aí, quando você começou a responder a sua pergunta, você falou sobre pressões. Sim. E eu tenho aprendido, Larissa, que cada um tem os seus desafios. Sim, com certeza. Eu tenho um, você tem outro, e fulana tem outro. E assim, tá tudo bem. Sim. A gente tem que entender, a gente não pode minimizar a dor de ninguém, porque talvez eu não sinta aquela dor. E da mesma forma as pessoas não podem minimizar a minha dor, porque cada um sabe onde o calo aperta. Sim. Esse é um ditado popular. Com certeza. Hoje nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco durante o dia e nós falamos um pouco sobre desafios. E, de certa forma, eu acabei compartilhando algo que eu estou vivendo na minha vida, que eu tenho descoberto que não só sou eu que passo por isso, algumas outras pessoas passam. Uau. E eu estou falando de bloqueios. Sim. Porque, às vezes, as pessoas nos veem de uma forma, não conhecem a nossa história. Não, sim. E daí, se você, de repente, tem um tempo, um momento, um tempo de mesa com a pessoa, você vai descobrindo e falando, nossa, fulana, mas você passa por isso. Então, assim, cada um tem sua dor. Cada um tem seus desafios. E, nesse caso, eu tô falando do meu bloqueio. Sim. E essa questão que você falou, da cobrança, Sim, muita que às coisa. vezes não era nem de fora, não era nem externo, É interno. era interno. Você até falou que seu marido estava te achando radiante, Sim. porque você estava se tornando mãe. E a gente, como mulher, a gente acaba ficando dividida. E assim, aquele que nunca pensou que atire a primeira pedra, mas a mulher, ela é assim. Sim. Ela com pensa assim, certeza. no corpo, na imagem. Claro que a gente tem que equilibrar. Mas não adianta. É lindo gerar vidas. A gente está numa semana especial do Dia das Mães. É lindo. A É um gente veio para falar privilégio. sobre isso. Sobre esse amor. Você falou que a maternidade fala da essência de Deus. Sim. Que é se dar por outra vida. Exatamente como Deus fez com Jesus. Para que Jesus entregasse a sua vida. E tá nisso a essência da maternidade. Com certeza. É lindo ouvir isso. Mas não adianta. É desafiador. E a gente, a mulher pensa assim, mesmo gerando vida.
vai pensar, tem as questões da vaidade, Sim. não adianta. Afinal, aqui a gente fala de coisa verdade, viu? Sim. Aqui não é... Franqueza. É franqueza. Não é flores, né? Não são, nem tudo é flores. Sim, E a maternidade real, eu diria que é essa. sim. É lindo gerar vida? É. É lindo ver o bebê sorrindo? É. É apaixonante ir lá gratificante. fazer o enxoval? É. Sim. Mas deixa eu te falar de uma maternidade real. É a mãe vendo o corpo mudar. É a mãe Se tendo adaptando. medo Sim, de inseguranças. cicatrizes. É a mãe sendo insegura. E tá tudo bem. Por quê? Porque é uma fase. É uma fase, É a sim. maternidade que está acontecendo. E você, como eu estava falando, o início dessa pergunta, você fala sobre as cobranças, Sim. né? E agora eu quero saber do seguinte: a maternidade, de certa forma, ela influenciou a sua vida espiritual e propósitos envolvendo isso? Muito. Sério? Influenciou muito. Como você estava falando sobre cobranças, né? Algo que influenciou muito na minha vida foi lidar com isso. Não ficar refém da cobrança nem da culpa. Nós vivemos hoje numa sociedade, né, que estipula muito a partir do momento que a mãe, aquela gravidinha, descobre, né, que ela está grávida. Ela já tem que lidar com as cobranças, com a culpa, com os padrões, com os julgamentos, né, que a sociedade impõe. E dentre esses julgamentos vem os julgamentos internos, né? Sim. Que nós mesmas nos cobramos, exigimos muitas vezes de nós, né? Outro dia eu estava até assistindo uma pregação da pastora Thalita Pereira, que ela se pegou se cobrando porque ela deu salgadinho para as filhas dela, Cheetos. Então, Uhum. é uma coisa, assim, incrível, porque se a mãe, como a gente tá falando de realidade, né? Sim. Eu acredito, Ju, que cada uma tem uma realidade. Sim. Então, Deus é um Deus de processos. Sim. Ele trabalha com cada um de uma forma única, Uhum. né? Então, da forma que ele trabalhou comigo, não vai ser a mesma que ele trabalhou com você. Exatamente. Então, ele sabe as suas formas de trabalhar. Deus sabe as suas Sim. formas de conduzir, né? A Sim. vida da gente. E lidar com a cobrança, pra mim, me fez entender que Deus, ele não faz nada errado. Me fez confiar totalmente em Deus ao ponto de descansar, né? De entender que sempre vai ter um julgamento aqui, outro ali, né? Às vezes a gente vai optar em fazer alguma coisa que talvez para uma mãe já não gosta muito, por exemplo, assistir televisão, deixar a criança assistir televisão antes dos 2 anos, desde o pequeno detalhe até o grande, né? Então, Deus tem as suas formas de trabalhar e cada mãe tem a sua realidade. Mas a forma com que isso impactou na minha vida espiritual resumindo, quando eu olho muito para Maria. Porque eu fico pensando, gente, Maria era uma mulher simples, né? Sim. Por que Deus permitiu Maria gerar o Cristo, né? O Rei Sim. dos Reis. Yes. Uma mulher que vinha naquela época, ela não só lidava com os julgamentos da sociedade, né? Como ela também poderia ser morta, apedrejada, né? Sim, Porque naquela época era uma forma, né, de punir a mulher se estivesse com um outro homem, né, se cometesse adultério. E ela era virgem. Então, imagina uma Sim, menina. uma menina. O que se passou na cabeça de Maria, né, ao gerar o Cristo, né? Virgem. Então, ela teve que lidar com tudo isso. E quando eu olho para Maria, eu fico pensando, Maria também sentia essa insegurança, esse medo, e como que vai ser? E meu filho, o que vão fazer com ele? Ele pode morrer, mas ela tinha uma convicção. Ela tinha obediência, ela tinha convicção em Deus. Ela acreditava no propósito, então ela viveu o processo. E é isso que Deus tem trabalhado em mim, isso tem impactado na minha vida espiritual, porque é um processo de Deus na minha vida. E na vida de muitas mulheres que são mães. E quando eu olho, além de olhar para Maria e me constranger, entender que se ela que gerou o Cristo passou por isso, né, a agraciada, né, quanto mais nós, né, que somos, né, mulheres que não estamos gerando Cristo, mas estamos gerando flechas, né, estamos gerando filhos e filhas que irão ser como flechas, né, nas mãos do Senhor, porque os filhos são herança do Senhor. Então eu me constrange mais ainda, Ju, ver o preço da cruz, porque eu já o apreciava. E isso impactou na minha forma de enxergar, na minha forma de olhar, ter um olhar mais misericordioso, Sim. ter um olhar de mais empatia.
Sim. Eu olho diferente da forma que eu olhava antes, passava pontos desapercebidos e hoje eu tenho mais compaixão pelas pessoas. Sim. E isso tudo refletiu na minha vida espiritual através da Da maternidade. maternidade. Eu também tenho isso, eu vivi isso. Depois da maternidade, a gente já não olha Não é a mesma coisa. da mesma forma. Por exemplo, quer ver uma coisa que eu não consigo, Larissa? Hoje eu não assisto mais tanto. Mas quando a gente assiste algum caso que aconteceu de violência, criança... Eu juro pra você, eu não consigo assistir. Sim. Porque na hora eu me coloco no lugar daquela mãe 100%, como se fosse o meu como filho. se fosse o nosso filho. E aí eu vejo se alguma criança passou por algum trauma, alguma violência, algo que gerou dor. Sim, com certeza. Eu fico assim, é difícil pra mim pra assistir, porque eu já me coloco naquele lugar, eu coloco meu filho naquele lugar. Eu falo, ai meu Deus, se fosse meu filho. Hoje eu coloco, você vai chegar a fase da escola, das meninas. Sim. Hoje, antes Eu de... tô passando por essa estação. Tá. Essa transição, Oh, vai chegar e é bom, sim. mas também tem desafio, viu? Se prepara. Eu imagino. Eu lembro que quando meu filho foi pra escola, eu chorava mais que ele, porque ele não chorou, ele quis ir e eu chorando aqui. Mas todo dia quando eu coloco meu filho na escola, eu falo, Senhor, protege meu filho, guarda Sim. meu filho. E na hora que a gente chega na porta, eu falo, filho, vem aqui. A gente ora todos os dias, mas eu falo, filho, vem aqui pra eu te abençoar. Ele abaixa a cabeça assim, ó, porque ele já Uau, sabe que lindo. que eu vou botar a mão na cabeça dele e falo, meu filho, Pra seja ela abençoado em abençoar. nome de Jesus. E no final ele fala, amém. Sabe? Porque a mãe sente, a mãe pede proteção, a mãe pede livramento, a mãe fala, ai, Senhor. Eu falo, Senhor, deixa nada acontecer com meu filho, não, guarda a vida desse menino. Ainda mais, Larissa, meu filho é muito enérgico, ele é mesmo, ele não para. E tem hora que eu falo, ô Senhor, é só o Senhor mesmo. Hoje, inclusive, na nossa conversa, eu falei, eu perguntando, e as meninas, como é que tá? Ela tá bem, e o Benjamin, como é que tá? Eu falo, enérgica, ela, eu te entendo, mas é saudável. Eu sei bem como é saúde. É saúde, é saúde. Ô, Larissa, e agora sim, tem os desafios. Sim, com certeza. Mas também tem coisa boa. Tem muita coisa boa. Que esse eu digo, eu ouso a dizer que é até maior do que os desafios, né? Sim. Você vê aquele sorriso. Sim. E assim, as meninas estão aqui, tá? Rodando pelos bastidores. E eu falei agora, como elas estão falantes, já estão falando, né, Larissa? Sim, outro desafio, né? A mãe se cobrando pra criança falar logo, tendo que lidar com isso, e o Espírito Santo falando, calma, minha filha, confia em mim. É. Porque é sobre isso, né, Ju? Como você falou que você deixa o Benjamin lá na escola. E A essa? pastora uma vez me falou uma frase, isso me marcou muito, porque eu cresci num lar superprotetor, né? Eu fui criado com a minha avó, então eu quis replicar isso nas meninas, Sim. né? Por amor, a gente quer proteger. Sim, sim. E aí, a pastora falou comigo uma vez, minha filha, se Deus não cuidar dos seus filhos, ninguém vai cuidar. É verdade. Então é descansar e entender. E o que me fez entender isso também foi o preço da cruz, porque... Olha, eu me ouso a dizer que eu tenho duas e eu não conseguiria dar uma para pessoas que eu não conheço, Sim. né? Por amor, que foi isso que Deus fez, né? Yes. Quanto mais para quem a gente conhece também, a gente não consegue. Não dá. A gente não consegue. Eu tenho duas e eu não conseguiria dar uma. Não, é. E o Senhor tinha um e Ele deu por amor a nós. É. E Deus tem trabalhado isso em mim. Ele tem falado, olha, sou eu que cuido das suas filhas. E tem permitido muitas situações para que eu possa entender isso de fato. Sim. Que eu possa falar, Senhor, entendi. É o Senhor mesmo. Eu acho que o principal ponto que impactou na minha vida espiritual foi isso. Foi confiar e entender. Falar, se Deus não cuidar dos meus filhos, não vai ser eu. Eu preciso confiar em Deus, exercer o meu papel, né? De mãe, né? Buscar em Deus sabedoria, estratégias, como você falou, né? Seu filho é muito energético, então você sempre tem que estar ali. Sim. Deus é só o Senhor. É. E glória a Deus e graças a Deus que a gente tem Ele. Graças a Deus. Graças a Deus, porque o Senhor, Ele se agrada de nos instruir. O Senhor se agrada de Sim. ver com que nós, mulheres, nos posicionamos e corremos aos pés dele. Sim. E falamos, Senhor, não é sobre nós. Não é na Sim. força do nosso braço, nós não conseguimos. Mas o Senhor pode todas as coisas. Ele pode, Larissa. Ele pode. Ele pode, e ele que faz. Sim. E assim, você vê que, graças a Deus, nós temos ele, mas existem muitas mães desequilibradas. Sim. E eu não falo isso com julgo sobre Sim. elas. Eu falo porque, infelizmente, tem mães que não conhecem o Senhor. Sim. Porque quando uma mãe conhece o Senhor, por mais preocupada que a mãe fique, a mãe entrega na mão do Senhor. Eu sei que
É desafiadora a maternidade, mas com Deus o fardo é mais leve. O fardo é leve, lança sobre mim, né? Exatamente. E o Senhor nos convida a lançar, né? Nos convida a lançar. E é isso que nós, como mãe, temos que fazer. Até porque não vai adiantar tentar controlar a situação. Não. E hoje eu não falo, eu tenho um filho de 6 anos, que vai fazer 7. A Larissa tem 2 bebês de 18 meses. Mas tem mães que estão vivendo outros desafios na adolescência, Sim. na juventude, inclusive até na vida adulta. Existem mães que estão vivendo isso. E é o que eu te falei, eu não falo com pesar, com julgo. Porque, infelizmente, o fato de querer controlar tudo te causa desequilíbrio. Você não consegue equilibrar a situação. Nós vivemos numa sociedade, eu passei por isso, né? Onde muitas vezes a gente se recusa a aceitar ajuda. A gente fala, eu preciso dar conta. Se eu não der conta, o sentimento de invalidade, incapacidade bate na porta de uma forma absurda. E a gente se depara falando, meu Deus, eu sou inútil, eu não consigo cumprir essa missão que o Senhor me entregou. E a gente acaba esquecendo que nós precisamos um dos outros. E Sim. essa foi uma lição também que o Senhor quis me ensinar e Sim. me ensinou. Tá tudo bem você receber ajuda, tá tudo bem você pedir ajuda. Sim. Muitas vezes é uma questão hormonal. Muitas vezes é uma questão que, como você disse, da questão de desequilíbrio, muitas mulheres passam por isso pela sobrecarga, E às vezes nem pela sabe que é por isso. cobrança, por Às uma vezes nem questão sabe. hormonal e não Exatamente. Eu conheço uma pastora que ela fala assim, gente, não é demônio não, é só Não, hormônio. É só hormônio. É só hormônio Exatamente. porque faz isso, as mudanças do corpo. A falta de sono, o excesso da ausência de sono é Sim. algo que mexe muito com a gente. A gente, nesse processo do puerpério, além da identidade que está sendo ali resgatada, moldada, porque de repente você era um ser indivíduo, você tem que se adaptar Sim. a uma nova realidade, Sim. né? Uma responsabilidade, se você se depara com um bebê, 2 bebês, e você tem que lidar com aquilo. Então, Uau. você acaba tendo que resgatar a sua identidade, né? Então, não é errado a gente aceitar ajuda, a gente pedir ajuda. Tem muitos profissionais capacitados. Sim. Eu tenho, né, terapia, eu acredito que você também faça. Sim. Faço terapia. Tenho a ajuda da igreja, da noiva, dos nossos líderes espirituais. Sim. É muito importante isso. A gente sempre está buscando, né, em Deus, porque Deus usa pessoas para nos ajudar. Sim. Nós precisamos correr atrás, precisamos buscar ajuda. Sim. Porque nós precisamos um dos outros. E Yes. na maternidade, ela não precisa ser um fardo. Sim. Ela não precisa... Não vai ser fácil. A maternidade, muitas vezes ela te frustra. Muitas vezes ela te dá um tapa e fala assim, olha, você não consegue mesmo não. Aí tá tudo dando certo, tudo bonitinho. De repente vem um dia e você fala, meu Deus, eu não consigo fazer nada. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vai ter dia que vai conseguir, vai ter dia que não vai Vai ter conseguir. dia que não vai conseguir. Vai ter dia que vai conseguir lavar o cabelo, vai ter dia que vai Vai ter fazer dia um que a coque. criança vai ter uma benção, outro dia a criança vai ter uma benção de uma outra forma, vai estar correndo, Amém. vai estar pulando, vai estar fazendo... Desse É jeito. desse jeito, e é sobre isso, é o Senhor nos ensinando, é o Senhor Yes. falando, lança sobre mim. Não é fácil, não foi fácil, não será fácil, mas lança sobre mim. Certa vez, Ju, eu ouvi uma história, numa ministração da Thalita também, de um menino que tinha 16 anos, e ele vivia falando pra mãe, o que a senhora vai me dar quando eu fizer 18? E a mãe é muito cedo pra falar sobre isso, dessas coisas de mãe. Aham. Depois, a gente conversa sobre isso. Foi passando o tempo, e esse menino, esse jovem, teve um problema no coração. Ele teve que ir direto pra emergência. Chegando lá, ele foi diagnosticado com um problema seríssimo de coração. E a mãe dele ficou lá junto com ele fazendo um acompanhamento. E certo dia, ele estava na fila para esperar o transplante, foi aprovado. Quando ele chegou em casa, tinha uma carta. E nessa carta estava escrito, filho, se você está lendo essa carta é porque deu tudo certo. Esse é seu presente de 18 anos, o seu coração. Então a maternidade é isso. Uau! A maternidade é isso. A maternidade é isso, é você doar. Se a mãe puder, ela arranca o coração dela para dar pro filho. Eu tô toda arrepiada. Se a nesse mãe testemunho. puder, Meu Deus, ela que forte. tira todos os nãos. E só deixa assim, a mãe fica o tempo todo. Muitas mães não têm a realidade de poder estar em casa, mas ser presente não significa estar colado o tempo todo, né? Sim, Ser uau. Então, Muito forte a maternidade é isso. A maternidade é você se doar. É algo que mexe com você de dentro para fora. É um processo que Deus está trabalhando na minha vida. Tenho enfrentado desafios, mas é algo sobrenatural. Que Sobrenatural. lindo, Larissa, ouvir você falando isso. Agora nós seguimos pro fim, mas antes eu quero te fazer um pedido. É nessa hora que vocês fazem assim, ó, tá chegando no fim e o assunto tá tão bom, né? Mas, Lari, esse episódio
vai alcançar muitas mulheres. Em nome de Jesus. Esse episódio terá milhares de visualizações. E é nesse episódio que eu quero pedir a você, para você deixar uma mensagem para mulheres que estão passando pela maternidade agora. Falando sobre os desafios, mas também falando sobre as coisas boas que a maternidade nos traz. Eu diria que você é uma mãe aprovada. Amém. Tá? Glória a Deus. Mas não é só no padrão da terra, não. Amém. Eu digo que você é uma mãe aprovada nos céus. Amém. E que faz parte do seu propósito, a maternidade. Amém. Eu acredito. Certa vez eu ouvi uma história que falava assim, que uma mãe teve 3 filhos. E aí um filho teve um ministério brilhante. Na verdade, aqueles 3 filhos teve um propósito muito especial. Um, se eu não me engano, virou pregador. O outro foi fazer a obra em algum lugar do mundo. E uma outra também teve um ministério tremendo. E aí ela questionava ao Senhor, Senhor, afinal, qual é o meu propósito? E Deus falou o seguinte, o seu propósito era gerar esses 3 filhos. Glória a Deus. Porque maternidade é propósito. Sim. Porque o nosso primeiro ministério é lá na nossa casa. Yes. É porque quando alguém falar sobre Jesus para os nossos filhos, eles já vão saber do que se trata. Eles já sabem, na verdade eles não vão saber, eles vão conhecer com intimidade ao nosso Senhor Jesus. É verdade. E daí a gente ainda não sabe, mas o Senhor tem propósito para eles. Amém. E começou em nós. Então, para mim, e eu creio que para os céus você é uma mãe aprovada. Amém. E continua nessa jornada. É lindo ver, porque olha só, tem um momento que você vai andar de salto, pra mulher vai andar toda. Sim. Mas tem hora que Deus vai falar assim, ó, é tempo de correr. Sim. No caso da Larissa, Coloca aí um sapato coloca um confortável. tênis. Exatamente. Como diz a pastora, vai, filha do rei, coloca aí uma coisa confortável. Porque chegou a hora dela cuidar de 2 Sim. meninas. E é assim que tem que ser. A gente pode manter o estilo, manter a imagem, Com certeza. mas com conforto e numa nova fase da sua Sim. vida, né? Sim. Você tá numa nova jornada. Então, é isso, Larissa. Por favor, deixe uma mensagem para essas mulheres que estão assistindo e fala sobre desafio, mas fala sobre o amor. O que a Sim. maternidade te trouxe. Bom, o que eu tenho para falar, né, a Bíblia diz que a maternidade, ela salva a mulher, né, dela mesma. E desfrute da dádiva de ser mãe. Aprenda com cada desafio. Enxergue o sofrimento. Eu acredito que nós devemos enxergar o sofrimento como uma oportunidade do nome do Senhor ser glorificado. E se tem algo que eu possa dizer, se permita entender que você vai ser a melhor mãe para o seu filho. Você é a melhor mãe para o seu filho. Não tenha medo de procurar ajuda. Não tenha medo de se permitir ser ajudada. Desfrute o prazer da maternidade, desfrute esse amor incondicional que o Senhor nos permite sentir, né, na maternidade. E nunca esqueça que, além de ser mãe, você é um indivíduo. Então, deixe que o Senhor resgate essa identidade dentro de você. Permita que o Senhor resgate quem é você. No meio da maternidade, você não vai sair da mesma forma que você entrou. Sim. Mas eu te garanto uma coisa, você vai sair forte. Você Amém. vai sair cheia da presença de Deus. Porque além de experimentar esse amor incondicional, você vai crescer, você vai amadurecer, você vai viver o propósito e a missão que o Senhor confiou nas suas mãos. E em nome de Jesus, que todas as mulheres que estejam assistindo possam ser cheias do Espírito Santo, venham ser fortalecidas, Amém. venham ter as suas identidades resgatadas, venham Amém. decidir levantar desse lugar e se posicionar, entender que você é filha do rei, você serve um Deus, você tem um pai e você não está sozinha. Amém. Nós estamos aqui. Amém. Nós estamos aqui e nós vamos vencer e passar pelos processos que o Senhor nos permite passar, desfrutando com amor, desfrutando com confiança plena no Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Larissa. Hoje eu vou encerrar, nesse momento, esse episódio. Mas eu quero encerrar primeiro te agradecendo, Larissa. Obrigada por você ter vindo. Não foi só um convite. Não foi só um episódio, não foi só uma gravação. Amém. Foi algo a mais. Glória a Deus. E eu diria que até em relação às emoções, Sim. ao espiritual,
Eu te agradeço por ter aceitado esse Muito convite. obrigada. Eu te agradeço por ter rompido barreiras. E eu quero te desejar um feliz Dia das Mães. Muito Estamos na obrigada. semana do Dia das Mães. E a Larissa não foi convidada por acaso. Amém. Houve um propósito para isso. Amém, eu acredito. E eu desejo para você um Dia das Mães assim maravilhoso, brilhante. Aproveite com sua mãe, Amém. aproveite com suas filhas, aproveite da melhor forma. E certamente suas palavras ficaram guardadas aqui comigo no meu coração, mas com outras mulheres que assistiram isso. Amém. Eu tive aqui um bate-papo maravilhoso com a Larissa. Foi uma conversa rica, cheia de coisas boas, de palavras vindas dos céus. Eu desejei a ela feliz Dia das Mães, mas eu quero desejar a você também. Tenha um excelente Dia das Mães. Aproveite e viva a maternidade da melhor maneira possível. Deus abençoe. Deus Até o abençoe. próximo episódio. Muito tchau, tchau. obrigada. Tchau, tchau. Tchau.